Seja bem-vindo ao canal Coração Tricolor. Eu sou o Fernando Cordeiro e hoje eu vou falar para vocês sobre a máquina de 77, mas também colocarei uma questão especial sobre a máquina iniciada em 1975. Tudo isso recheado, ou melhor, complementado no fim do vídeo com um vídeo sobre o ambiente do Fluminense em Laranjeiras, entrevistas com Rivelino, com o goleiro Renato, com o técnico Pinheiro, às vésperas de um Fla-Flu, que eu não vou mostrar as imagens deste Fla-Flu, que estão muito precárias, e também porque o Fluminense perdeu este Fla-Flu. Então, meus prezados, é isto. O Fluminense, em 1977, vocês vão ver aí no fim deste vídeo, mas não avancem até o final do vídeo, porque eu falarei coisas aqui muito importantes, tá? Estamos combinados assim, coisas que darão vazão a que vocês façam aqui o de sempre, aqueles seus comentários precisos e preciosos. Então vamos lá. Às vésperas de um Fla-Flu, em agosto de 1977, pelo segundo turno do Campeonato Carioca, houve uma série de entrevistas dos dois lados e, obviamente, que eu só vou colocar aqui as do Fluminense. Mas o Fluminense perdeu esse jogo de 2-0 para o Flamengo. E o que acontece? O Fluminense, em 1977, ele faz aquela máquina que não engata, que não engrena, que não está lá muito bem azeitada. Estava tendo já problemas porque o Horta exagerou, errou na mão, principalmente trazendo o Marinho Chagas e dando de mão beijada, né, nessa troca, Rodrigues Neto, Búfalo Gil e Paulo César Caju, que foi assim uma coisa que os jogadores não aceitavam, realmente. Agora, reza a lenda também, tá, que o Horta trouxe o Marinho porque o Marinho era um jogador muito valioso, que estavam numa excursão na Europa e um dirigente do Barcelona ou do Real Madrid olhou para a comissão técnica do Fluminense, que estava misturada num torneio em que Fluminense e Botafogo estavam juntos. Como o Fluminense tinha muito mais estrelas, o dirigente desse time, e coloquem aqui nos seus comentários que versões vocês sabem dessa história, virou para o Horta e ofereceu uma baba pelo Marinho. E o Marinho era do Botafogo. Então o Horta, pimba, ficou com aquela. Então essa versão sobre o Marinho desfaz aquela história de que o Horta era absolutamente louco e encantado pelo futebol do Marinho Bruxa ou Marinho Chagas. Não, nada disso. Ele até podia gostar do futebol do Marinho, mas não foi por causa disso que ele deu Gil e Paulo César Caju em troca do Marinho. Porque basicamente a troca foi essa, né? É claro que veio também o Wendel e o etc e tal. Mas, resumindo, foi isso aí. E dois jogadores valiosíssimos também. Mas o Caju já era um jogador que já tinha jogado na França, não é? E quis voltar para o Fluminense. E o Gil não despertou interesse. O interesse lá fora, desde a Copa de 74, era pelo Marinho Chagas, tá? Então, eu coloquei aqui esta nova versão para vocês, que o Horta deixaria então dois jogadores de peso no Fluminense, Rivelino e Marinho Chagas, e esse era o último ano da gestão do Horta, então o Fluminense poderia
fazer um caixa com a venda desses dois jogadores, que já começou mal, porque tem um vídeo aqui, né, Al Hilal vais me pagar, onde eu conto a história do calote que o Fluminense tomou. Deem aqui seus comentários precisos e preciosos sobre esta versão do Marinho, do interesse do Horta pelo Marinho que eu acabei de contar. E também vou falar aqui o seguinte: a minha sugestão sempre foi a seguinte, apesar de eu ter o Doval como meu herói pessoal, um ídolo pessoal, tá? Eu achei que não tinha nada a ver o Fluminense mandar o Manfrini embora em 75, fim de 75, para que ele fosse para o Botafogo em 76 e o Fluminense trouxesse o Doval e juntamente com o Renato e o Rodrigues Neto e mandasse também o Toninho para lá, tá? Então, assim, apesar de eu gostar muito do Doval, ter comemorado muito na época, Doval vem para o Fluminense, eu era criança, eu tinha 10 anos de idade, eu nem sabia que o Manfrini tinha saído. Eu só fui saber que o Manfrini tinha saído porque eu morava em Marechal Hermes, em frente ao campo do Botafogo. E um dia os garotos me avisaram que o Manfrini estava lá. E eu até fui lá pegar autógrafo do Manfrini. E eu acho o seguinte, o Fluminense, com o que o Fluminense tinha em 74, os jogadores, vejam bem, o Fluminense tinha o Félix, parece que com um problema no ombro. Então, se trouxesse o Renato, estava de bom tamanho, com o que o Fluminense tinha. Eu não me canso de escrever aqui nos comentários sobre esse problema de aparecem alguns jogadores como Búfalo Gil, Manfrini, Toninho, Marco Antônio, que eu fico digitando ali, conversando com os amigos do canal, e a gente dizendo, pô, esses caras nunca tinham que ter saído do Fluminense. Até da última vez agora, um falou que o Dirceu nunca deveria ter saído do Fluminense. Eu vou além disso, eu acho que o Dirceu nunca deveria ter vindo para o Fluminense. Por quê? Porque o Fluminense em 74 ele tinha Félix, ele tinha praticamente a mesma zaga, a defesa inteira, incluindo aí o goleiro, a mesma ainda campeã brasileira em 74, que foi Félix, Oliveira, Silveira ou Galhardo, Assis e Marco Antônio, e às vezes o Silveira era puxado, do meio campo, posição original dele, para a zaga, fosse no lugar do Galhardo, fosse no lugar do Assis, e essa zaga, excetuando-se pelo grande Galhardo, que se contundiu e ficou inutilizado para o futebol, ela foi campeã em 73 com o Brunel de titular dessa zaga, aí ficou Félix, Toninho, Brunel, Assis e Marco Antônio. E em 75, Félix, Toninho, Silveira já adaptado perfeitamente à zaga, Assis e Marco Antônio. Silveira que também era dono de uma patada atômica, para os que não sabem, tá? Então, o Fluminense tinha no meio campo Gerson, Pintinho, Kleber e Manfrini. E no ataque, em 74, ele tinha Cafuringa e Búfalo Gil. O Lula já tinha saído. Foi vendido para o Internacional. Ora, se o Félix estava contundido e o Flamengo estava interessado em fazer negócio com o Renato, vocês não acham que bastaria trazer o Renato e manter a defesa? E aí, em função de certos acontecimentos, que aqui na minha live com o Edinho, em 25 de junho, o Edinho falou que o Cláudio Coutinho convocava tanto o Edinho para as seleções pré-olímpicas, estava de olho, o Coutinho já estava pressentindo que ia assumir a principal, ele virou pro Horta, Cláudio Coutinho virou pro Horta e falou o seguinte: se você não colocar o Edinho de titular nessa zaga aí, eu vou convocar o Edinho de qualquer jeito. Então, por que a zaga do Fluminense não poderia ser simplesmente Renato, Toninho, Abel, que em 75 foi pro Vasco, era um zagueiraço também, zagueiro olímpico, e Abel Braga, coração tricolor, tá? Então, vamos lá. Renato, Toninho, Abel, Edinho
E Marco Antônio, campeão do mundo em 70, tricolor também. Uma zaga tricolor. Mais tricolores eram necessários na máquina. Meio campo, Pintinho, Kleber e Rivelino. Ataque, Gil, Manfrini e Paulo César Caju. Ou seja, na verdade, o Horta traria para fazer a máquina apenas Rivelino e Paulo César Caju. E essa máquina ficaria em 75, 76, 77. Seria uma máquina, como diz o Manfrini, a gente... Porra, presidente, a gente tinha time para 8 anos. Que o Manfrini não queria ir para o Botafogo de jeito nenhum. E é muito tricolor aí nesse time. Muito tricolor. Exceto o Renato. Tuninho não era prata da casa, mas praticamente era prata da casa. Ele veio da Bahia, o Fluminense trouxe o Tuninho Baiano da Bahia, mas ele começou muito novo, foi campeão brasileiro em 70. Abel, prata da casa, Edinho. Marco Antônio também veio da Portuguesa, muito novo, já em 70 foi campeão brasileiro defendendo as cores do Fluminense. Pintinho, Kleber, prata da casa. Rivelino não. E Gil também veio muito novo para o Fluminense, era tricolorzaço. Manfrini de centroavante e o Paulo César Caju, ou na ponta esquerda, ou então fechando para compor o meio campo. Só praticamente, desses todos que eu falei, só os dois de fora, Paulo César Caju e Rivelino, e o Renato, é que não tinham, vamos dizer assim, o coração tricolor. Basicamente, quase igual o time de 80, que só tinha Gilberto e Adão de fora. Então, quer dizer, Gil veio muito cedo para o Fluminense, Marco Antônio e Tuninho também vieram muito cedo para o Fluminense, e todos os outros eram crias do Fluminense. Prata da casa. Aliás, eu li um artigo com um ex-jogador do Fluminense chamado Emilson, que eu ainda vou destrinchar isso qualquer hora num vídeo ou numa live com algum membro deste canal ou amigo colaborador, tá? Que eu já estou agitando isso aí. Faz uma crítica ferrenha a Xerém. Ele acha que Xerém não pode ser do Fluminense porque fica muito longe do Fluminense. E que na época dele, eles almoçavam, os garotos pratas da casa, almoçavam, passavam o dia inteiro com os jogadores titulares. E o Edinho, ele em outra live, sem ser a minha, ele fez essa crítica também. O CT Carlos de Castilho fica muito longe de Álvaro Chaves e os dois ficam muito longe de Xerém. E que esses moleques de Xerém não têm lá muita noção do que seja o Fluminense. Vocês acham que esses moleques que vivem em Xerém, eles são torcedores do Fluminense de coração? Assim, em cada time, é torcedor do Fluminense. Vocês sabem que a maioria torce para o Flamengo, não é? Deixem aqui nos seus comentários precisos e preciosos o que é que vocês acham disso tudo que eu estou falando até agora, tá? Não me deixem sem seus comentários precisos e preciosos. Então, meus prezados amigos, o que eu quero dizer é exatamente isso. Eu acho que em 77, eu vou pegar para vocês a escalação de dois times, o time base do Fluminense em 77, por exemplo, Vasco 2, Fluminense 0. Vamos pegar primeiro aquele do gol que o senhor Armando Marques, em 8 de maio de 77, anula um golaço de falta do Rivelino e depois o Fluminense perde para o Vasco. Anula quando estava 0-0, né? Eu já passei esse gol aqui, eu fiz um recorte da live do Edinho, que eu falei sobre este gol, eu falei com o Edinho e um amigo do canal que apareceu também na hora falou, e o Edinho não se lembrava deste gol. Então eu fiz um recorte mostrando esse gol, um golaço de falta do Rivelino. Então estava 0-0, o Armando Marques anulou o golaço de falta do Rivelino, e aí depois o Vasco ganhou de 1-0. O Fluminense jogou com Wendel, Rubens Galax, Miguel, Edinho e Carlinhos. Kleber, depois Dirceu Lopes, Pintinho e Rivelino. Cafuringa, depois César, o César maluco, Doval e Luiz Carlos. E aí, perdeu de novo para o Vasco em 25 de setembro de 77, 2-0. O Fluminense formou com Wendel, Miranda, Miguel, Edinho e Marinho. Marinho Brusco, próprio, Marinho Chagas.
Rubens Galax, Pintinho, depois Kleber e Rivelino, Luiz Carlos, depois César Maluco, Doval e Zezé. Então o Fluminense em 77 ainda trouxe o César Maluco para botar mais um maluco no time, porque já tinha o Doval, né? É o Louco Doval e o César Maluco. Que duplo, né? Como é que isso ia dar certo? Ainda trouxe o Dirceu Lopes, bichado, machucado, contundido, como queiram, tá? Usar o termo, seja lá o que for. Então uma miscelânea muito grande. Vocês vão ver aí, por exemplo, no vídeo que eu vou passar agora, enquanto o Pinheiro, o técnico Pinheiro da entrevista, atrás de você ver um grupo em que estão Edinho, Zezé, já promovido, Rubens Galax, já estava no time há bastante tempo, né? O Kleber ali, os moleques, né? Os pratas da casa. Em outro grupo você vê Miguel e outros que eu não consigo reconhecer. Miguel batendo bola com Gilson Gênio, que era prata da casa também, Gilson Gênio. E você vê também Arthurzinho. Então você vê que o Fluminense ainda tinha nesse elenco aí Arthurzinho, Erivelto, em 77 já tinha saído, mas ainda tinha. O Erivelto foi para o Cruzeiro aí em troca de Dirceu Lopes, se não me falha a memória. Mas o Fluminense ainda tinha Gilson Gênio e ainda tinha o Arthurzinho, que foi para o Operário de Mato Grosso e depois voltou para ser o Rei Arthur aqui no Bangu em 83, 84, por aí, tá? Então o Fluminense tinha muita prata da casa, tinha o Carlinhos também, irmão do Kleber, que jogava sempre na lateral esquerda no lugar do Marinho. Então eu acho que seria um time mais econômico, mais eficiente, com mais tricolores, se o Fluminense trouxesse só o Paulo César Caju e o Rivelino e não trouxesse esses astros todos. Ficasse com jogadores formados em casa, ou então jogadores que vieram para o Fluminense e tornaram-se, como se diz assim, converteram-se ao tricolor. Converteram o seu coração em tricolor, que é o caso de Félix, é o caso de Marco Antônio, é o caso de Búfalo Gil, é o caso de Manfrini. Se o Fluminense trouxesse só o PC, Paulo César Caju e o Rivelino, o Paulo César Caju, que também era um convertido também, ele teve o seu coração tricolor, ele que já foi do Flamengo, já foi do Botafogo, ele não queria voltar para o Botafogo, que ele saiu de lá brigado. Só Renato e Rivelino que não tinham o coração realmente tricolor. Se você gostou desse vídeo, deixe aqui o seu comentário preciso e precioso, inscreva-se no canal, deixe seu like e compartilhe este vídeo. E para você que já é de casa, você tem uma grande responsabilidade agora, hein? Você é a base sólida desse canal que vem crescendo. Então, já deixo o meu agradecimento aqui a você e peço, não deixe de colaborar com o Pix, que eu vou deixar no primeiro comentário fixado. O canal está em fase de crescimento. Então aqui é o exército de um homem só. Então aqui eu faço tudo sozinho, é uma doideira. Então eu preciso da colaboração de vocês, não só brilhantes com seus comentários e com seus likes, mas eu preciso também que vocês cheguem junto com uma colaboração financeira via Pix. Espero vocês no próximo short, live ou vídeo. Saudações tricolores. Poucos jogadores na história da dupla Fla-Flu participaram de tantos clássicos como Pinheiro, hoje técnico do Fluminense, que faz uma síntese para a TVE dos Fla-Flus que ele disputou. Foram tantas alegrias, que jogar Fla-Flu foi sempre alegria para o jogador de futebol. E hoje, como treinador, só espero que possa ser feliz dirigindo a equipe do Fluminense, como fui como jogador. Porque o Fla-Flu que eu me lembro que eu joguei e que mais me emocionou foi em 51,
quando o Fluminense precisava ser campeão, e vencemos as 2 partidas de 1-0. E o Fla-Flu de domingo, Pinheiro? O técnico da seleção contra você. Vamos ver, acredito que será uma boa partida, uma excelente equipe, a equipe do Flamengo, mas o Fluminense está preparado, só espero que possamos fazer uma boa apresentação e que vença quem merecer. Dá o programa inteiro. Ah, vou eu mesmo. Bom, Fla-Flu é sempre Fla-Flu e eu tenho boas recordações. E todos esses Fla-Flus que eu tenho disputado e agora pelo Fluminense, eu não noto assim grande diferença não. No Flamengo e no Fluminense o Fla-Flu tem a mesma importância. E desses últimos já disputados pelo Fluminense, o que me tem uma recordação muito boa foi o que foi um empate de 1-1, foi o último que eu participei e tive uma participação bastante importante. Foi um jogo muito bom e eu consegui fazer uma boa partida nesse dia. Mas Fla-Flu é sempre Fla-Flu. Sai daí. Tá rodando. Não há dúvida, é muito importante o Fla-Flu, tradicional. E eu participo já há 2 anos, vai ser o 3º ano que eu participo de Fla-Flu. E eu acho que é a mesma coisa se fosse um clássico lá em São Paulo, em que eu participei várias vezes, como Corinthians e Palmeiras. É muito importante para as 2 torcidas, estão esperando muito dos seus jogadores. Esperamos que seja uma boa partida e que agrade as 2 torcidas e que tudo corra bem. Eu acho que o Fluminense está bastante motivado para esse Fla-Flu. Esperamos fazer uma grande partida e uma boa vitória. Obrigado, Arnaldo. Baixa falar. A importância de um Fla-Flu, como você como profissional hoje no Fluminense, como foi do Vasco, como foi do Flamengo no Rio de Janeiro.